E aí galera, paz, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Melodias e Riffs Violão, e é um prazer poder passar essa parte da manhã juntamente com cada um de vocês, podendo transmitir um pouquinho mais do meu conhecimento. Vai ser uma aula muito importante e uma aula incrível sobre um dos temas que vocês sempre estão me perguntando, que é melodia. E o tema da nossa aula de hoje é: qual é o jeito melhor e o mais fácil de aprender a fazer solos ou melodias? Para quem não sabe, solos e melodias é basicamente a mesma coisa. Qual a melhor forma da gente estudar as melodias? É sobre isso que a gente vai estar falando aqui na nossa aula de hoje. Mas antes a gente está iniciando na parte prática e toda a explicação, já quero pedir aquele super likezão, se você ainda não deixou o seu joinha, que isso é muito importante, ajuda muito as nossas redes sociais, o nosso canal ser recomendado para mais pessoas. E já aproveita para compartilhar essa aula com o grupo da sua igreja, com o grupo dos jovens, dos adolescentes, com alguém que você sabe que tem um interesse nesse conteúdo, porque assim a gente consegue ajudar o máximo de pessoas possível e o reino de Deus cresce como um todo, principalmente na parte do louvor. Tá bom? E olha só, essa questão de melodias ou de solos, algumas pessoas acreditam ser muito complexo, mas normalmente o que dificulta é você não saber exatamente como estudar. Primeira coisa, a primeira questão que eu sempre falo para vocês, eu gosto sempre de estar lembrando. Por que eu gosto muito dos hinos da harpa cristã? Para mim estar estudando tudo, os hinos, para mim estar estudando ritmos, para mim estar estudando dedilhados, inclusive as melodias, porque são hinos atemporais e são hinos importantes, porque se você estudar eles hoje, daqui a um tempo, daqui 3 anos, por exemplo, daqui 5 anos, eles ainda vão continuar sendo tocados nas igrejas. Agora, se você estuda um hino avulso, você vai perceber que esse hino, daqui a um tempo, se torna obsoleto e para de ser tocado nas igrejas. Essa introdução é necessária e importante para vocês entenderem, porque eu lembro de já ter estudado muitos solos na época que estava em alta. Inclusive, tinha um hino que eu fiz o solo, que eu tirei na época, para poder estar tocando no Congresso dos Jovens, que era um hino muito conhecido de vocês, que é o hino do André Valadão, que é esse hino aqui, ó. Eu não sei o nome dele, é aquele hino. Posso crer em minha vida. Muitos de vocês lembram desse hino, ele era... Era mais ou menos isso o solo. Faz muito tempo que eu tirei ele, já nem lembro de todos os detalhes, mas foi um hino que eu tirei, eu lembro na época, foi muito legal, só que hoje em dia ninguém canta mais esse hino, ninguém toca mais esse hino. Então eu investi um tempo que eu poderia estar estudando um hino que estaria até hoje sendo tocado. Quais são os hinos que até hoje são tocados desde 15 anos atrás, quando eu tirava esses solos, estava estudando solos e as melodias? São os hinos da harpa cristã. Então tenha isso em mente, primeiramente, para vocês começarem já a estudar da forma correta, aprendendo os hinos que eu costumo dizer que são os hinos atemporais, que são os hinos da harpa cristã. Continuando aqui a explicação, que é importante vocês saberem, para a gente estudar os solos ou as melodias, que é a mesma coisa, existem 4 formas diferentes. E dessas 4 formas, apenas uma eu julgo ser a melhor de todas, a melhor forma de longe entre todas elas. Quais são as 4 formas que existem? A primeira forma que a gente tem é você memorizar o hino. Como assim, professor? Você pegar um solo, ver exatamente, seguindo o tutorial, aonde que aperta o dedo de cada uma das notinhas e você tentar memorizar. Só que qual que é o grande problema dessa primeira forma que eu acredito? É porque você corre o risco de esquecer na hora, até porque a nossa mente ela é muito falha. E se você precisa tocar uma grande quantidade de melodias, qual vai ser o grande problema? Vai correr o risco de você esquecer e na hora errar, tocar o solo errado. Mas faz parte da vida e faz parte do processo. A segunda forma que a gente tem para poder estar estudando os hinos é através das partituras. Para quem não sabe, que a partitura é aquela linguagem que a gente utiliza em orquestra. São várias notinhas, várias figuras musicais diferentes, mínima, semínima, claves e tudo mais, sem o tempo. Só que qual que é o grande problema da partitura, que eu julgo ser um problema? É muito demorado para você conseguir ter grandes resultados. Eu posso afirmar isso com convicção, porque eu comecei a estudar violão clássico, violão erudito, lendo partitura. E eu lembro que eu tinha feito 1 ano de violão. E aí quando minha mãe foi ver o que eu sabia tocar, eu não sabia praticamente nada. Porque eu passei metade desse 1 ano, 6 meses mais ou menos, só estudando a parte teórica. Depois eu passei mais uns 6 meses estudando
a parte prática, só que aplicado à partitura, e é muito demorado, porque eu tinha que fazer muitos exercícios que não tinha lógica, não tinha nexo para mim estar tocando na igreja. Eu tinha que tocar algumas musiquinhas que eu não ia usar na igreja, e um ano depois eu não tocava nenhum hino. Esse foi o grande problema, e é muito importante saber tocar e ler partitura, mas não no início. Eu julgo ser um caminho muito mais demorado e muito mais longo. E muitas pessoas não têm essa paciência toda de estudar a leitura de partitura, e lá na frente acaba desistindo e não consegue ter resultados para estar tocando na igreja. Terceira forma que a gente tem para estudar e conseguir tocar a melodia de um hino é através das tablaturas. Para quem não sabe o que é tablatura, são os números que a gente tem, que são 6 linhas, que é como se fossem 6 cordas do violão, e uns números que são as casas que a gente tem aqui no violão. Qual que é o grande problema da tablatura? Você até consegue tocar a tablatura de uma música que você não conhece rápido, só que não é muito ergonômico porque você acaba se tornando um robô. Como assim? Às vezes aparecem alguns números, tá 2, 7, por exemplo. Isso quer dizer que você vai tocar a casinha 2 na casa 7. Mas o que adianta você apertar aqui, fazer um solo, mas não saber o que você está apertando? Isso acontece, na grande parte das vezes, apenas com nós que somos violonistas. Se você vai ver alguém estudando, por exemplo, piano, ele sabe todas as notas que ele está tocando. Se você vê um violinista tocando, ele sabe desde o começo já estuda e sabe o que ele está apertando. Apenas nós no violão que acabamos tocando feito robô, que aperta, mas não sabe que nota que é. Eu conheço pessoas que já têm mais de 5 anos estudando música, estudando violão, e se eu apertar uma nota aqui na frente, ela não sabe o nome. E até sabe fazer um solo, mas não sabe falar que nota que é. Por exemplo, você pegar uma tablatura e tocar esse hino aqui, ó, do Voz da Verdade. Ó, acabei de fazer um solo, bonito, certinho. Só que o que eu apertei aqui? Muita gente não sabe nem o que está tocando, o que está apertando. E qual que é o problema de você não saber o que você está tocando? Primeiro, você se torna um músico muito mais limitado, porque você toca sempre no escuro. E se você precisar transpor o tom desse hino, você não sabe. Se alguém perguntar quais são as notas que você está tocando, você não sabe responder. E aí você acaba se tornando o quê? Simplesmente um mero reprodutor do que você está tocando sem entender. Agora, entendendo tudo isso, que a gente tem essas 3 formas que eu falei, qual seria a melhor forma de todas para você conseguir estar tocando? Sendo eficaz, sendo rápido e prático para você conseguir tocar e que você entenda o que você está apertando e o que você está tocando. Aí entra um método que eu desenvolvi, que inclusive eu utilizo dentro de vários dos meus cursos, no curso de violão gospel, dentro da comunidade da harpa cristã, que é um método que eu apelidei, que eu nomeei ele como método MP10X. O que significa MP10X? MP vem de mapa do instrumento. MP nada mais é do que você conhecer o mapa do seu instrumento, do seu violão, que é o que normalmente todos os tecladistas começam já estudando. Primeira aula, vamos aprender o nome de cada uma das teclas. Para quem toca violino, vamos aprender o nome de cada uma das notas, mapear a primeira região do violino. No violão é a mesma coisa, a gente precisa mapear essa primeira parte aqui do nosso instrumento, que é conhecer aonde está cada uma dessas notas, que pouquíssimas pessoas conhecem e sabem sobre isso. Por exemplo, eu posso tocar a primeira região e mapear ela aqui no violão. Ó. Nota Dó, nota Ré, nota Mi, nota Fá, nota Sol, nota Lá, nota Si, nota Dó, nota Ré, nota Mi, nota Fá, nota Sol e nota Lá. Por que eu vou só até o Lá? Porque essa é a primeira região. Para mim continuar tocando Si, Dó já está em outra região. E voltando, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré e Dó. Beleza, entendendo o mapa do violão, para quem está curioso, professor, foi muito rápido. Eu já fiz uma aula, inclusive eu postei recentemente, depois vocês procuram aí na rede social que você estiver acompanhando, que eu já trouxe para vocês aqui o mapa do violão, ensinando como que toca, que é a escalinha de Dó maior na primeira região. Depois vocês procuram essa aula e decora. Por quê? Você decorando, primeiro você não está no escuro, você já sabe exatamente o que tocar e o que apertar.
Então você já está muito à frente de muitos músicos e já não vai tocar sem saber o que você está apertando. E a segunda vantagem do MP10X é que você consegue tocar várias melodias 10 vezes mais rápido do que lendo partitura, do que tentando decorar a melodia do hino ou de você estar tentando tocar seguindo uma tablatura. Por que é mais inteligente e muito mais prático tocar conhecendo a primeira região aqui do violão, que é o mapa do instrumento, e depois você vai dando continuidade para conhecer toda a extensão e o braço do violão. Porque além de você decorar e saber o que você está tocando, a forma de escrita que eu trago também é simplesmente escrever o nome das notas. Então você não precisa saber os números para poder ficar procurando aqui que é as tablaturas. Você não precisa ficar sabendo ou conhecendo aquelas figuras da partitura. Simplesmente eu escrevo a sequência das notas e você consegue tocar. Um exemplo prático disso para vocês verem, agora que eu conheço aqui a parte do violão, eu posso tocar várias melodias. Por exemplo, se eu quiser tocar uma melodia infantil, Cai Cai Balão, ó, eu sabendo a sequência das notas, eu toco sol, ó, sol, sol, fá, mi, sol, sol, fá, mi, sol, lá, sol, fá, mi, ré, ré, mi, fá, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Se eu for tocar parabéns pra você, sol, sol, lá, sol, dó, si, sol, sol, lá, sol, ré, dó, mi, sol, mi, dó, si, lá, fá, fá, mi, dó, ré, dó, dó. Se eu for tocar, por exemplo, um hino da harpa cristã, dó, ré, mi, fá, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, sol, fá, mi, ré, fá, mi, ré, dó, mi, ré, dó, si, fá, mi, ré, dó.